Bem, então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula, ou uma sessão da nossa Academia de Sucesso. Hoje vamos falar sobre uma coisa muito interessante, e é tão interessante que eu até escolhi aqui para iniciarmos de maneira diferente. Hoje é Dia da Mulher, portanto vamos aqui entre homens iniciar de maneira diferente, que é ver um pequeno vídeo de desenhos animados, que é para a gente se animar, ok? Na qual o queijo é aquilo que você quiser, seja no trabalho ou na vida, e o labirinto é onde você irá procurá-lo. Os 4 personagens são partes de todos nós, não importa a nossa idade, sexo, raça ou nacionalidade, porquanto todos compartilhamos algo em comum. A necessidade de encontrar o nosso caminho no labirinto e atingir o sucesso nesses tempos de mudança. Distribuído no Brasil por Ciamar. Há muito tempo, em um país distante, viviam 4 pequenos personagens que corriam pelo labirinto à procura de queijo para alimentá-los e fazê-los felizes. 2 eram ratos, chamados Sniff e Scurry. E 2 eram duendes, seres pequeninos, chamados Hen e Haw. Embora os ratinhos e os duendes fossem diferentes, eles tinham algo em comum. Toda manhã eles saíam de casa e corriam pelo labirinto à procura de seu queijo favorito. Sniff e Scurry tinham cérebros simples, mas um bom instinto. Eles usavam um método simples de erro e tentativa. Sniff farejava a direção provável do queijo. E Scurry saía correndo. Com frequência, eles se chocavam contra a parede. Mas Hen e Haw tinham cérebros complexos, com crenças e emoções, o que tornava sua vida no labirinto mais complicada e desafiadora. Encontrar o queijo era importante para os 2 pequeninos. Era a maneira de encontrar o que eles julgavam necessário para serem felizes. Para alguns, coisas materiais. Para outros, poderia ser saúde e paz de espírito. Para Haw, o queijo significava morar com sua adorável família numa casa de campo. Para Hen, o queijo significava ser alguém importante morando numa mansão num bairro de luxo. Finalmente, todos eles descobriram seu tipo preferido de queijo no posto de queijo C. Toda manhã, Sniff e Scurry acordavam cedo e corriam pelo labirinto pelo mesmo caminho até o posto de queijo C. Sniff e Scurry penduravam no pescoço os sapatos de corrida para o caso de terem de usá-los rapidamente. Mas Hen e Haw cada dia acordavam um pouco mais tarde e caminhavam sem pressa para o posto de queijo C. Afinal, eles sabiam onde estava o queijo e como chegar até lá, e imaginaram que o queijo sempre estaria lá. Hen e Haw dispensaram seus sapatos de corrida, pois acharam que não mais precisariam deles. Maravilha! Aqui tem queijo que vai durar para sempre. Eles se sentiram em segurança, até decorar as paredes com a frase: Ter queijo me deixa feliz. Hen e Haw se sentiram tão à vontade que nem perceberam o que estava acontecendo. Por outro lado, Sniff e Scurry inspecionavam a área todas as manhãs para ver se alguma coisa estava mudando em relação ao dia anterior. Certa manhã, eles chegaram ao posto de queijo C e descobriram que não havia nenhum queijo. Eles não se surpreenderam porque já tinham percebido que o estoque de queijo... Exageradas. A situação tinha mudado. Logo, Sniff e Scurry mudaram. Eles logo saíram à procura de um novo queijo. Mais tarde naquele mesmo dia, Hen e Haw chegaram ao posto de queijo C. Eles não vinham prestando atenção nas mudanças que estavam acontecendo. Queijo? Quem mexeu no meu queijo? Isso não é justo! Ei, Hen, eu sei que somos mais inteligentes que os ratos, mas não estamos agindo assim no momento. Imagine se não houver queijo aqui amanhã. Eu fiz planos contando com esse queijo. Enquanto os ratinhos Sniff e Scurry partiram para outra, os doentes Hen e Haw continuaram se lamentando. Certa noite, Haw escreveu na parede: Quanto mais importante seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. No dia seguinte, Hen e Haw ainda tinham esperança de encontrar o seu queijo no mesmo lugar. Por que fizeram isto comigo? Onde estão os ratinhos? Será que sabem de alguma coisa que não sabemos? Não, eles não passam de ratos. Nós somos doentes, temos direito ao nosso queijo. Talvez fosse melhor a gente sair por aí e procurar um queijo novo. Não, quero chegar ao fundo do problema. Quero que as coisas fiquem como antes. Enquanto isso, Sniff e Scurry penetraram mais longe no labirinto. Não pensavam em outra coisa a não ser encontrar um queijo novo. Depois de várias tentativas, os 2 ratinhos encontraram o maior depósito de queijo jamais visto antes, no posto de queijo N.
Enquanto isso, Ren e Hal ainda lamentavam a falta de queijo no posto de queijo C. Então, o Hall começou a se imaginar correndo pelo labirinto em busca de queijo novo bem fresquinho. Ele até sentia o gostinho do novo queijo. Vamos lá, Ren. Vamos lá, vamos. Não, eu gosto daqui. É confortável. Além disso, lá fora é muito perigoso. Hal pensava no pior. Sua esperança de encontrar um novo queijo desvanecia. E assim, todos os dias, Rem e Hall iam de sua casa até o posto sem queijo C. E voltavam para casa de barriga vazia, sem nada, a não ser o estresse. Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Olhe bem para nós. Estamos sempre fazendo as mesmas coisas e perguntando por que as coisas não melhoram. Chegou a hora de agir. Você vai voltar ao labirinto? Por que não esperamos que tragam o queijo de volta? Você não entendeu. Eles nunca vão devolver o queijo velho. Aquele era o queijo de ontem. Chegou a hora de encontrar queijo novo. Mas se não houver nenhum queijo lá, ou se nós não conseguirmos encontrar... A vida continua. Também devemos continuar. Não! Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu Se queijo? não mudarmos, podemos virar seres extintos. Tal como Ren, o Hal também sentia medo. Então escreveu na parede aquilo que ele estava pensando. O que você faria se não estivesse com medo? Não tardou muito e Hal decidiu o que fazer. Ah! Juntou toda a sua coragem e partiu em disparada para o desconhecido. É a hora do labirinto! A princípio, ele se sentiu perdido. Mas não tardou muito para encontrar o caminho. Voltar ao labirinto não é tão mal quanto eu imaginava. Como fui ficar nesta situação? Se eu estivesse observando o que estava acontecendo... Hal parou para escrever na parede do labirinto o que estava aprendendo. Cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Ah! Hall esperava que essas anotações não só servissem de lembretes para si mesmo, mas também como marcos a serem seguidos pelo Rem, caso ele resolvesse entrar no labirinto. Por que será que me sinto tão bem? Não tenho nenhum queijo e não sei onde ele está. Haha! Quando você vence o medo, sente-se livre. Quanto mais claramente o Hal se imaginava encontrando um novo queijo, mais real isso se tornava. O ato de me imaginar deliciando um queijo novo mesmo antes de encontrá-lo me leva até ele. Finalmente, Hall chegou a um grande posto de queijo. Mas estava praticamente vazio. Cheguei tarde. Se tivesse saído mais cedo, talvez encontrasse muito queijo aqui. Hall encontrou vários pedacinhos deliciosos de queijo novo. Não era muito, mas o bastante para que ele continuasse. Eu preciso voltar e avisar ao Ren que existe algum queijo novo aqui. Hal correu de volta para o posto de queijo C, seguindo a rota que ele tinha marcado. Ele encontrou seu amigo ainda se lamentando. O Rem nem mesmo tinha colocado seus sapatos de corrida. Oh, Ren, você parece faminto. Experimente os pedaços de queijo novo. Não creio que vou gostar de queijo novo. Quero meu queijo velho de volta. Tenho certeza que se eu continuar esperando aqui, as coisas voltarão a ser como antes. Será que o Ren irá mudar? Rem foi deixado para trás. Ele vivia à base do medo, do conforto e da negação. Parece que o Ren acredita que não pode ou não vai gostar de queijo novo. Acho que ele acredita que se aventurar pelo labirinto, as coisas vão piorar. Agora vejo que se eu fizer as coisas de modo diferente, elas ficarão melhor. Quando mudamos aquilo em que acreditamos, mudamos o que fazemos. Hall encontrou pedaços de queijo aqui e ali e começou a recuperar a energia. Ele esperava que o Rem encontrasse o caminho lendo as anotações na parede. Hal abriu mão do passado e se adaptou ao presente. Ele estava em busca de queijo novo. E então finalmente aconteceu. Lá estava, em diversas pilhas bem altas, o maior suprimento de queijo que já tinha visto. Uau! Queijo novo! Será verdade? Eu estou imaginando.
Hal percebeu que os ratinhos já estavam há bastante tempo se deliciando com o novo queijo e prometeu a si mesmo que da próxima vez mudaria mais depressa. Hall sabia do perigo de acabar voltando aos velhos hábitos assim que se sentisse muito confortável. Assim, a cada dia, ele inspecionava o posto de queijo N para verificar as condições do queijo. Ele percorria o labirinto e explorava novas áreas. Ele sabia que era mais seguro estar ciente de suas escolhas reais do que se isolar na sua zona de conforto. Então, certo dia, Hal ouviu o que lhe pareceu ser o som de alguém se movendo pelo labirinto. Teria sido o Rem? Seria o Rem virando a esquina? Hal esperava que sim. Finalmente, seu amigo conseguiu Mudar para um queijo novo e sentir o prazer. Você pode ler a mensagem. Pá, desculpem lá, carreguei sem querer. Deixa eu ver andar para trás. o amigo conseguiu Mudar para um queijo novo e sentir o prazer. Você pode ler a mensagem na parede. A mudança acontece. Eles continuam mexendo no queijo. Preveja a mudança. Cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Adapte-se rapidamente à mudança. Quanto mais depressa você se desfizer do queijo velho, mais cedo vai se deliciar com o queijo novo. Aprecie a mudança. Sinta o gosto da aventura e do novo queijo. Esteja preparado para mudar rapidamente muitas vezes. Eles continuam mexendo no queijo. Este desenho animado se baseia no livro best-seller Quem Mexeu no Meu Queijo? Muito bem. Como estamos aqui poucos, vamos aqui debater algo sobre isto. O que é que isto terá a ver com aquilo que nós estávamos a falar anteriormente? Há muita semelhança. Muita semelhança mesmo. É um bocadinho. E o que é que Não terá a tanto ver? parte do outro gajo que está lá quietinho à espera que o queijo volte. Exatamente. E cá está E tudo um só. bocadinho sair da sua zona de conforto. Mas é isso. E o que terá a ver com esta realidade agora, que é nós estarmos estarmos num sítio diferente, tendo que fazer a mesma coisa. Fazer sempre a mesma coisa, às vezes também enjoo. É melhor mudar um bocadinho. Tentar novas Sim, aberturas. Mas no fundo o que nós temos que fazer é angariar e vender. Não é? Agora estamos num ambiente diferente, num sítio diferente, tendo que fazer a mesma coisa. O que é que isso terá a ver com a questão daqui do filme? Se não funciona num lado, dificilmente funcionará no outro. Isto é um mercado inovador. E uma das questões é, temos que ser inovadores. Porque mais do mesmo, há aí muita gente. Pronto, tem uma história, tem presença já há mais anos do que nós, provavelmente, mas pronto, se fizermos diferente, temos mais probabilidades de ficar ao mesmo nível ou superior. É esse o plano. Muito bem. Vocês, tu é que és o pensador aqui do grupo, como é que tu vês aqui o filme? Não, é de facto isso, preparar-nos para ter resiliência, para estarmos preparados constantemente para mudar, para atingir o resultado, independentemente da circunstância. Há um resultado, no caso do filme e do livro, é alimentar a fome do queijo. O queijo representa o conforto, as necessidades. Quando tu já as supriste, pensas que elas estão definitivamente supridas, mas não. É preciso constantemente estar a melhorar processos, estar a melhorar
e atento, acima de tudo, às tendências. Porque as tendências mudam e tu tens que fazer a mesma coisa, como estavas a dizer. Nós temos que angariar e vender, mas o que é circunstancial mudou, a tendência mudou e temos que nos adaptar a essa realidade. Então, o nosso objetivo é angariar e vender, temos é que aprender a fazer de maneira diferente. Para gente diferente, de forma diferente, porque tudo mudou. Não é? Pronto. É como a Coca-Cola, já agora, a Coca-Cola, por exemplo, que é o refrigerante mais vendido, se a Coca-Cola não tivesse, parasse de fazer publicidade, seria sempre o refrigerante mais vendido. Não. Ela tem que se adaptar às tendências, aos novos consumidores, e há 40 anos ou há 50 anos continua a ser... Exato. Ainda bem que abordaste a história da Coca-Cola, porque assim, quem é que garante? Existe mais 50 qualidades de Coca-Cola diferentes, não é? É Coca-Cola zero, é sem açúcar, é com açúcar, é Coca-Cola vermelha, Coca-Cola preta, Coca-Cola não sei o quê, é sempre Coca-Cola. A minha pergunta é, quem é que garante que o líquido que lá está dentro não é todo o mesmo? Sim. Não é? Pronto. Agora, eu já vi uma pessoa que disse que era apreciador de Coca-Cola e conseguia detectar que a Coca-Cola tinha grandes diferenças. Eu, por exemplo, não detecto nada, mas ele conseguiu. Então houve uma vez uma prova cega que colocaram em latas de Coca-Cola as diversas qualidades de Coca-Cola, mas em latas brancas, isto é, sem marca, certo? E então puseram um monte de gente apreciadores de Coca-Cola a ser eles a identificar qual era a referência, que tipo de Coca-Cola aquilo era, certo? Pronto, eles tinham que escrever. Não é? Sabem o que é que aconteceu? Aconteceu que a concordância da maior parte das respostas era menos de que 10%. Isto é, 90% vendo os questionários não batia certo, não havia respostas iguais. Certo? Pronto. Aqui a questão é exatamente essa. Nós temos que fazer coisas, sempre a mesma coisa. No fundo, o nosso objetivo é angariar e vender. Não é? Agora, nós temos que nos reinventar. E aquilo que estávamos a falar há um bocado na questão do posicionamento é igual. Não há dúvida nenhuma de que nós temos que nos posicionar num local, num segmento, num tipo de público, num tipo de até de especialidade em termos de angariação. Quando eu falo especialidade há gente que se especializa em terrenos, por exemplo, para construir, há gente que se especializa em imobiliário industrial, há gente que se especializa em residencial, há gente que se especializa em moradias, há outros, pronto. E a nossa tendência hoje é de nós queremos fazer tudo. Aquilo que diz o Ernesto, este é o especialista que faz tudo. E ao fim não faz nada. Não é? Porquê? Porque hoje, cada vez mais, o nível de informação e a facilidade em informação corre, faz com que nós e os seres humanos esqueçam rapidamente que nós existimos. Se nós não tivermos uma marca forte, uma marca que nunca faça com que eles não se esqueçam, tipo Coca-Cola, ou tipo McDonald's, por exemplo. Não é? Porquê? Porque senão, é aquilo que o Ismael estava a dizer. Epá, eu ando a fazer posicionamento, eu ando a distribuir flyers, mas na minha zona andei os gajos todos. Há mais agentes imobiliários na minha zona do que imóveis para angariar. Agora, o que é que faz a diferença? Lá está, é aquele que faz diferente. A diferenciação hoje nunca foi tão crítica como vai ser agora para o futuro. Mas isso obriga-nos a estar sempre em constante mudança e sempre em constante inovação. E nós temos a sorte de estar numa empresa que é altamente inovadora e que nos obriga a não ficar parados lá na estação do queijo, porque quando nós estamos a saborear o queijo, ele já nos vai colocar num outro patamar que nos obriga a ir para dentro do labirinto outra vez. E, portanto, nós devemos ver isso como uma questão positiva e não como uma questão negativa. Não é?
Nós devemos ver isso como um desafio. Há uma frase que eu gosto muito que diz que o universo coloca-nos os desafios com o grau de dificuldade que nós somos capazes de superar. Certo? Pronto. E depois disto remata-se com uma frase que diz que tudo que não nos mata fortalece-nos ou faz-nos mais fortes. Ora, o que nós temos aberração é de nos superarmos. Porque nós queremos sempre o quê? Estar a fazer aquilo que já estamos habituados. Por exemplo, o meu grande desafio a partir de hoje, a partir de agora, no próximo trimestre, é exatamente fazer uma coisa que eu já não faço há mais de 7 anos, nesta atividade. Imaginem lá o que é. Tentem adivinhar. Já descaíste, estava a angariar. Angariar, já tinhas dito. Vais começar a angariar. Exatamente. Agora imaginem os medos que eu tenho, as desculpas que eu arranjo, a forma como eu consigo arranjar para não ir lá para fora angariar. Certo? Agora, há uma coisa que é verdade. O meu próximo desafio é criar uma carteira de angariações. Certo? Para quê? Para me desafiar e me superar a mim mesmo. Ao fim de 15 anos, 8 anos a fazer isso não me realizava. Porquê? Porque era fácil. Pá, eu até já fazia aquilo como me apetecia. Aquilo não tinha dificuldade nenhuma. Por isso é que eu aceitei o desafio de passar a ir para um sítio onde eu tinha que fazer tudo novo. Não é? Isso era aliciante para mim. E agora, passado este tempo todo, eu comecei a olhar para trás e a dizer assim, epá, mas eu estou aqui sempre a falar e a motivar e a defender uma tese que eu já não faço há 7 anos. Não é? Então, epá, o melhor é começar a ir para lá outra vez. Até para ver, para compreender e para tentar, a ideia é tentar colocar em prática os conhecimentos que tenho, mas adaptados agora à realidade para ver se funciona. E para ver o que é que tenho que alterar a mim mesmo para que isto funcione. Certo? Então, isto é muito importante na nossa atividade. Isto é que vai definir se nós vamos desistir ou se nós vamos ter sucesso. Isto é que vai definir se nós vamos construir uma carreira sustentável, sempre a crescer, ou vamos andar de altos e baixos. Porque senão é como o gajo do queijo, não é? O gajo chega a um posto, epá, enquanto estiver aqui, está tudo, vou viver dele, não preciso de mais, e nem dou por ela que aquilo acaba. E quando acaba, epá, dificilmente então eu vou arranjar outra coisa qualquer, porque isto já não é para mim. Ok? Pronto, é por essa razão que eu estou sempre a falar no tal planear objetivos. Eu sou um chato do caralho por causa disto. Hoje até fiquei a saber que afinal não sou assim tão chato, porque eu não demoro um dia inteiro a falar da mesma coisa. Portanto, falo a mesma coisa vários dias, mas não demoro um dia inteiro. Então, epá, eu sou um chato do caralho. Porquê? Porque isto é que me vai definir, vai fazer, não é? No labirinto, eu ter o meu guia, eu ter a minha forma de não parar, de não me satisfazer, porque quando eu estou a atingir um objetivo, eu tenho outro logo a seguir, certo? Agora, para isso temos que os definir e levar isto a sério, ok? Pronto. Então, o que é que acontece? Temos que arranjar uma razão, uma forma de eu me orientar e saber porque é que eu estou a falar assim, porque é que eu estou a falar a tão longe. 10 anos é uma eternidade quando estamos a planear, certo? E na vida é amanhã. Porquê? Porque nós olhamos para trás, todos nós aqui, tirando o Jonathan, que é um jovem, ele passou agora há poucos anos dos 18 anos, portanto ele ainda não sabe o que é isto passar depressa, que ele queria chegar aos 18 anos depressa, não é? Agora não, agora já acha que já passou os 18 anos, é que vai dar por ela que isto afinal passa depressa. Então... Já dei. Exatamente. Então repara, se nós colocarmos isto bem claro, como tipo, onde é que eu quero chegar daqui a 10 anos? Independentemente do que é que eu quero ter, o que eu quero conquistar, como é que eu vou fazer, não, é onde é que eu quero chegar, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos. Isto é intangível, mas é importante nós
definirmos claramente. Como também que tipo de bens materiais me realizam, quer sejam em bens materiais, quer sejam em bens financeiros. Então, essa questão tem que ser metade do tempo, porque acima na pirâmide de Maslow, não sei se vocês já ouviram falar sobre isto, a pirâmide de Maslow é a pirâmide, o senhor Maslow foi o senhor que escreveu sobre a teoria das necessidades do ser humano e da evolução das necessidades. Então, a pirâmide de Maslow está como o berço da pirâmide a satisfação pessoal, certo? E a realização abaixo. E depois, a partir daí, tem a realização social, prazer social, depois tem o prazer cultural, depois tem o básico e depois tem o nível de sobrevivência. E nós começamos sempre de baixo para cima. Mas porquê que será que essa pirâmide no vértice de cima tem a realização pessoal? Ou a satisfação pessoal? E não está em baixo. Era onde devia estar, era na base. Todos nós temos o direito, merecemos sentir-nos satisfeitos pessoalmente, ou não é? Isto é plena satisfação. Aquilo que é a felicidade total. Porquê que será que está lá no pico da pirâmide? Parece-me que só depois de alguns sacrifícios, de luta, de busca de objetivos, é que se chega lá acima. A menos que nasça no vencedor, não é? Tu quer dizer A maior parte das pessoas não nasce no vencedor, é de maneira, pau. Certo, mas o berço não é desculpa para ninguém, sabe porquê? Eu conheço, a maior parte das pessoas que eu conheço, e felizmente conheço algumas, a maior parte das pessoas que eu conheço que hoje estão no vértice da pirâmide, tinham tudo para dar errado, porque nasceram em berços, nem tive berço, era no chão ou no sítio qualquer, certo? E tiveram uma infância para dar tudo errado, e deram certo. Portanto, essa questão pode facilitar, mas não é essa a razão. A razão é esta, é como ele diz e muito bem, o ser humano é um bicho insatisfeito, mas que se satisfaz com qualquer coisa. Porquê? Porque é avesso ao desafio ou à dificuldade. Então, a gente começa assim, com criança. Vejam bem, em criança a gente pergunta assim a uma criança de 6 anos, olha, o que é que tu queres ser quando fores grande? E o gajo diz, quer ser astronauta, quer ser condutor de Fórmula 1, médico, enfermeiro, polícia, bombeiro, tem tudo, certo? Mas se perguntar a ele, olha, e o que é que tens que fazer para lá chegar? Ele não traz a mínima ideia, certo? É ou não? Pronto, mas ele sabe uma coisa, eu quero ser aquilo, certo? Pronto. E se nós fizermos a mesma pergunta aos 18 anos, o que é que acontece? A maior parte desses, principalmente aqueles que disseram que queriam ser astronauta. Olha, ainda queres ser astronauta? Ele aos 18 anos o que é que diz? Não, ser astronauta não, porque eu entretanto descobri pá, que aquilo não tem gravidade, o gajo aquilo deve ser... Não, aquilo não deve ser coisa fixe. Portanto, opa, se conseguir tirar a carta, já não é mau. Está a ver? Pronto. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que ele se satisfez, ele tinha um sonho, mas satisfez-se logo. Porquê? Porque ao longo do tempo não quis pagar o preço. Então nós aqui temos que querer pagar o preço para chegar lá, senão não chegamos, acontece igual. Ficamos todos por caminho. Por isso é que só 5% das pessoas que entram no ramo imobiliário chegam ao segundo ano. Mas há outra notícia. Sabe qual é? É que só 30% desses 5% que chegam ao primeiro ano chegam ao terceiro. E sabem qual é a boa notícia? É que todos aqueles que passam do 5º ano normalmente chegam ao 10º. Estou no bom caminho. Pronto, então qual é o caminho mais difícil? Aos primeiros graus. Exatamente. Curiosamente, o caminho mais difícil é chegar aqui. E chegar aqui é só isto. Quanto é que eu tenho que ganhar para ter o meu nível de vida que eu quero ter? Certo? Então reparem, todas as pessoas que não chegam aqui desistiram de ter um nível de vida que quer ter. O que é que acontece? Nivelam por baixo. Ou não? Ou então dizem que aqui, como eu ouço muitas vezes, não, porque é que saíste do imobiliário? É pá, porque lá não se ganha dinheiro. Lá não se vende nada. Aquilo lá não é para mim.
aquilo lá só se gasta dinheiro, eu só gastei dinheiro lá. É verdade isso. Hã? É verdade. Pronto. Oh. Mas esquecem-se de um pormenor. Mais de 50% daqueles que chegam aos 5 anos ganham mais num mês do que a maioria da população portuguesa ganha num ano. Certo? Sim, sim. Pronto. Então, a pergunta é, então, tu saíste porque não ganhas dinheiro e os gajos mais velhos são os gajos que mais dinheiro ganham. Se vocês forem ver, sabem qual é a probabilidade de uma pessoa ganhar o Euromilhões? Ui, Eu já li 0,00074, algo assim. Exatamente. Isto é um para cerca de 17 milhões. Certo? Mas as pessoas não desistem de jogar o Euromilhões todas as semanas. Ela não. Os jogadores, eu, por exemplo, não jogo. Já agora, sabe porque é que eu não jogo? Porque corro o risco de me sair e eu depois deixar de ser agente imobiliário. E que mentira da vida. Então, tinhas muito campo para trabalhar. para eu ter a certeza que não me sai, é melhor eu não jogar, porque corro o risco de me sair. Abrias a concorrência da XP logo. Pronto. Então, reparem. Mas olha, ainda bem que falaste, mas dentro da XP, sabem qual é a probabilidade de um agente da XP chegar a mais de meio milhão de euros por ano de rendimento? Mas em que país? Aí é que Não, está a pergunta. no mundo. Ok. Estamos sempre a falar no mundo, porque não eram milhões também é no mundo. Critério Não, é mundo. na Europa. É só a Europa, não é toda. Sim, mas metade da Europa. há o equivalente ao Euromilhões lá nos outros continentes e aquilo deve ser mais ou menos igual. Certo? Sabem qual é? Não. É de 1 para é 1 para 7 mil. Portanto, A a probabilidade de percentagem nós, é muito boa. exatamente, a probabilidade de nós fazermos o caminho e dentro de 5, 10 anos estamos aqui a faturar meio milhão de euros de rendimento é muito grande. Certo? Agora, temos é que fazer o caminho. Um dia deste estava a conversar com alguém muito importante aqui da XP. É bom dizer que ele não está cá, mas ele não fica chateado. O Ernesto. E ele disse-me assim: epá, eu estive numa formação este sábado, tu não estás a ver. Levei um murro no estômago, levei uma bufatada que até quase caía para trás. E eu disse: fogo, os gajos lá são agressivos. Certo? E eu perguntei: então porquê? Então isso até era virtual, como é que levou a bufetada? Então não é que eu ando aqui há um monte de anos e venha um puto de 24 anos do Canadá dizer que a malta aqui na XP não ganha dinheiro porque preocupa-se em trazer para a XP toda a gente, menos os gajos que sabem trabalhar. E eu virei para ele: porquê? Então você levou um murro porque você trouxe os gajos todos para dentro da XP, menos os que sabem trabalhar. E diz ele: epá, isto faz todo sentido. Eu disse: faz, sim senhor. Olha, há quantos anos é que esse gajo está na XP? Está para aí há 7. Então, olha, daqui por 7 anos você vai-me ouvir a dizer coisas mais agressivas ainda. E ele ficou a olhar para mim e diz ele: até porque é que não dizes agora? Epá, porque eu agora não posso dizer tem que me aconteça, eu assusto os gajos e eles vão todos embora e eu fico sozinho. Agora, daqui por 7 anos, se eu fizer aquilo que eu me proponho fazer, eu hei de ter tantos gajos dentro da minha rede que eu hei de ser agressivo com eles, precisamente porque para eles continuarem a multiplicar. Agora, no início não pode ser assim. Estão a ver? Isso também tem diferenças de mercado, David. Eu acho que não podemos, eu viajei bastante, o David também. Não podemos comparar uma pessoa do Canadá com uma pessoa de Portugal, a nível de profissionalismo. Não leva a mal o que eu estou a dizer. Sim. Eu venho do norte de Paris, como você sabe, o Ismael não sabe, eu nasci em Paris, tenho 39, vivi até os meus 31 em Paris.
para mim foi tipo um chapo, aquela bufetada, não é? Foi uma bufetada a me habituar aqui, que aqui as pessoas quando dizem alguma coisa é tipo, não tem nada a ver com os países do norte, vamos dizer, não é? Exatamente. Exatamente. Agora, a questão aqui tem a ver mais. O que é que tem a ver? Tem a ver com a forma como nós nos posicionamos, mais uma vez a palavra posicionamento, certo? Como é que nós nos posicionamos em função daquilo que queremos atingir, certo? Eu não tenho dúvida nenhuma e vou-vos dizer, porque eu estou sempre a dizer isto, eu entrei para a XP para conseguir atingir a minha verdadeira liberdade e independência financeira. Ok? Pronto. Agora reparem, eu estou no ramo imobiliário há 15 anos. Vocês têm alguma dúvida que eu dentro de 15 anos, porque estou a um ano todo, 14, mais 14 anos em cima, certo? Se eu fizer o mesmo que fiz nos últimos 15 anos, que eu não atingirei aquilo que, este objetivo que eu delineei para daqui a 10 anos. Há alguma dúvida? Não tenho. Fazendo o mesmo. Não é fazendo mais, é fazendo o mesmo, com o mesmo esforço. Porquê? Porque assim, Funcionou? quando nós fazemos sempre a mesma coisa, da mesma maneira, e com a atitude correta, vai-nos acontecer o quê? É mais fácil fazer, somos mais atrativos, as pessoas lembram, conhecem-nos e a seguir respeitam-nos e confiam em nós, ou não é? Sim, tudo com o tempo vai ao sítio, não é? Exatamente. Agora a pergunta é, mas se eu quiser atingir esse objetivo, daqui a 3 meses, é razoável ou acham que eu vou conseguir? Não. Pode acontecer. Pode acontecer, mas... Pode acontecer. Não é? Agora, a probabilidade de acontecer é que é muito pequena. Não é? Claro. Pronto. Então, se eu for realista e se eu souber subir esta escada, o que é que acontece? Não há desmotivação, não há dificuldade, não há nada que me meta medo, ou não é? Faz sentido? Sim, sim. Agora, o que é que eu tenho que ter para conseguir ter essa motivação, não ter medo, ter calma e saber subir a escada? Tem que ter uma coisa que chama-se visão, ou não é? Isto é, um farol apontado, está ali, é aquele. E, aí para o labirinto? Exatamente, está ali, é aquele, ok? E a partir daí vou escrevendo os ajustes que eu tenho que fazer em função do que corre bem e corre mal, até a coisa acontecer, certo? Pronto. Então, lá está. Se nós nos comprometermos connosco próprios, que vamos conseguir, é uma evidência que a partir daí, com o rigor dos números, fazendo aquilo que a gente compromete fazer, e depois de forma disciplinada, que é sempre da mesma maneira, com um processo que seja feito por fases, até a pessoa mais limitada como eu, que não sou muito inteligente, consigo fazer. Certo? E depois a coisa vai acontecendo. Sem me preocupar o que é que vai acontecer amanhã. Eu já ouvi esta semana este comentário. Pois é, isto agora temos um problema grave. É que, quer dizer, nós estávamos a sair de uma pandemia e agora que nós íamos recuperar, íamos agora começar a angariar, a vender, vem a guerra. E a guerra vai dar cabo disto tudo. Certo? Pronto. Acho que o futuro vai ser mais um... E eu hoje vi uma coisa que sustenta a minha teoria, que é esta. Nessa formação que eu estive, apresentaram lá 3 pessoas que apresentaram os resultados dos últimos 4 anos. E uma pessoa, durante 10 anos, nunca conseguiu faturar mais do que 75.000 euros. Ok? E estava quase a desistir da empresa que estava a trabalhar. Porquê? Porque achava que não conseguia os 100.000 euros, porque nunca conseguiu em 4 anos seguidos sair dos 75.000 euros. E a seguir veio a pandemia. E ela, quando veio a pandemia, o que é que fez?
deixou de fazer como fazia e começou a fazer à maneira dela. Porquê? Porque ficou um bocado abandonada. A empresa onde ela trabalhava, por e simplesmente fechou e não lhes deu apoio. E ela começou a fazer as coisas à maneira dela. Com que objetivo? Tentar não baixar muito dos 75 mil euros. E sabe o que aconteceu no final de 2019? Ela conseguiu faturar 80 mil euros. E ela entusiasmou-se com aqueles 5 mil euros, de tal maneira, porque conseguiu, no pior ano, na pior altura, abandonada, sozinha, ultrapassar os 75 mil euros, que há 4 anos não conseguia. Então o que é que ela fez? Começou a fazer as coisas à maneira dela, não é? E, no ano 2020, conseguiu faturar 90 mil euros. Então ela tornou a fazer da mesma maneira, certo? E em 2021, sabem quanto é que ela faturou? 197 mil euros. Isso aqui é um aumento. Certo? E então, ela foi lá dizer o que é que aconteceu e o que é que mudou. Sabe o que é que mudou? Só mudou uma coisa. É que ela tinha obrigação, ela obrigava-se a fazer um conjunto de coisas que ela diz que aquilo já não... Ela fazia aquilo porque eram os números, lá está. Os números, certo? Mas aquilo não se deixou de se fazer. Então, ela como estava em casa na pandemia, começou a fazer umas coisas, começou a inventar umas coisas e começou a fazer uma coisa que gostava muito, que era escrever. Então ela escreveu um e-book que se chama Tudo o que precisa de saber para vender a sua casa. Escreveu um livro, um e-book, um livro, uma coisa. Está vendo? Pronto. E depois, com a ajuda do marido, então eles pegaram naquilo e fizeram uma página de captura e colocaram no Facebook a oferecer aquele livro. Como tudo que precisa de saber para vender uma casa, certo? Então ela conseguiu multiplicar as leads, certo? De pessoas que queriam vender casas e que lhe telefonavam e que mandavam e-mails a agradecer pelo facto de ela ter escrito aquele livro, que isso ia ajudá-los em muito a vender a casa deles sem precisar de imobiliários. E eles nem sabiam que ela era imobiliária. Eles achavam que ela não era imobiliária, que estava ali contra os imobiliários, certo? E ela o que é que fez? Começou a telefonar a eles, a dizer se precisava de ajuda, se tinha dúvidas, o que é que precisavam de saber mais, certo? E ganhou confiança. E só no final é que ela dizia que era agente imobiliária. Quando ela dizia que era agente imobiliária, a maior parte deles deram-lhe a angariação exclusiva por causa disso. Estão a ver? É um campo. É procurar uma oportunidade e aproveitá-la. Certo? Pronto. Então, reparem. Como é que ela descobriu o ovo de Colombo para conseguir duplicar, ao fim de 2 anos, duplicar a faturação? E ao terceiro ano, não multiplicou por 4. Porque ela é 75 mais 75 dá 150. 150 vezes 2 dá 300. E ela faturou 194. Então, está vezes 3, pelo menos, não é? Quase. Por 3. Já viram quanto é que aquele livro que ela escreveu, ou aquele e-book, seja lá o que for, já vale? Isso porquê? Porque ela fez uma coisa que saiu dela própria. Ela escreveu logo que estava na alma, aquilo que ela... Pronto, certo? E depois, numa brincadeira, investiram algum dinheiro, segundo ela diz, o primeiro mês investiu 300 euros no Facebook, em publicidade paga, para divulgar o livro, certo? Pronto, e a partir daí passou a ser a principal ferramenta de captação de leads para angariar, foi essa, porque descobriu que aquilo era uma fábrica de criar leads. Ok? A Facebook é muito boa para isso, eu já usei. Pronto, mas estão a ver, mas reparem, quantos milhões de pessoas estão no Facebook? E quantos milhares de agentes gastam fortunas no Facebook e não têm resultado nenhum? Uhum. Estão a ver? Portanto, E direto ao... Está aqui meu senhor, e aos cornos do boi diretamente para o mau resultado. Portanto É reparem, incontornável. há coisas que nós desprezamos em nós próprios que nos supera. Então nós temos que dar aso a isso, não ter medo de errar. Os ratos ali no labirinto, o que é que acontecia?
Era a tentativa de ir contra a parede, levantar-se e seguir outra vez. Ei pá, aqui tem uma parede, vamos para lá. Certo? Pronto, na nossa vida nós temos que fazer a mesma coisa. Então, o que fazer para nós chegarmos lá, no fundo? É aqui o que nós temos que evitar agora. Ei pá, o que é que aconteceu aqui? Aí, eu acho que descompartilhei isto sem querer. Não é isto. Ora bem. Então vamos lá ver o que é que nós temos que fazer para a gente conseguir. Ok. Temos que ser, lá está, ter um plano semanal e ter rigoroso para fazer as coisas de maneira sempre igual. Porque a partir daí as coisas vão acontecer. Há aqui um conjunto de tarefas que são aquelas que nós devemos fazer no dia a dia. Que se nós as fizermos de forma repetida, obriga-nos a nós fazermos, a sermos conhecidos, mesmo que a gente não queira. Obriga-nos a que nós sejamos falados, mesmo que a gente não queira, mesmo a criticar, mesmo a gozar connosco, certo? E obriga que toda a gente, todos os dias, veja a nossa cara, veja o nosso contacto e veja aquilo que a gente tem que fazer. Porquê? Porque isto está distribuído de maneira a que toca em todas as atividades que nós temos que fazer. E, portanto, se toca em todas as atividades, nós, como temos objetivos de atingir, que no fundo é o quê? É fazer uma quantidade de angariações e fazer uma quantidade de vendas. E as vendas vêm das angariações, certo? Não é ao contrário, as angariações não vêm das vendas. Lembro-me só disto, mais de 70% das pessoas que dizem que quer comprar precisam de vender primeiro. E nós desprezamos isto, certo? E como é que nós desprezamos isto? Na qualificação. Nós preocupamos muito em saber o que é que ele quer comprar, não é? E quando nós depois vamos lhe perguntar como é que ele quer pagar, é que vamos descobrir que afinal ele quer ir ao banco e a gente pergunta-lhe porquê e ele diz que tem outro imóvel. E há uma pergunta fundamental que faz com que a gente logo do preço descubra isto, que é, ok, você quer comprar um T3, mas olha, diga-me uma coisa, a sua compra depende da venda de algum imóvel. O seu imóvel é arrendado ou é seu? Se ele disser que é dele, nós já sabemos que depende. Então, se depende, vamos parar de procurar imóveis e vamos tratar de lhe vender o imóvel. Dizendo-lhe o quê? Muito bem, olha, o senhor já tem alguma solução para a venda do seu imóvel? O seu imóvel já está comprometido com alguém? Já tem a venda fechada? Normalmente dizem que não. É uma porcentagem quase mais de 95%, certo? Porque aqueles 5% que vêm ter connosco a dizer que precisam de comprar porque venderam um imóvel, esses estão motivadíssimos, esses aí não nos escolhem muito. Esses aí dizem-nos tudo para a gente escolher logo, porque eles estão pressionados pelo tempo e não têm tempo. E, portanto, como não têm tempo, eles facilitam a vida. Aqueles que não nos facilitam a vida é aqueles que têm tempo, isto é, eles escondem que têm que vender um imóvel, mas estão na expectativa que o vão vender rápido, então estão mais preocupados em comprar, em ir ver imóveis para comprar do que vender o deles. E é ao contrário. Então aí nós temos que focar-nos, sem eles perceber, a dizer, ok, muito bem, então olha, e o seu imóvel já está à venda? Há quanto tempo? Com quem? Qual a experiência que tem disso? Certo? Pronto. E a partir daí vamos apresentando o nosso trabalho, o que é o nosso serviço. Estão a ver, a senhora fez um e-book como tudo que precisa de saber para vender o seu imóvel. Então nós podemos fazer isto com o e-book ou podemos fazer isto com o cliente, que é passando passo a passo, mesmo que ele tenha aquilo angariado no outro lado, na venda no outro lado, nós irmos trabalhando com ele no sentido de lhe ir dizendo o que é que nós estamos dispostos a fazer para vender o imóvel dele. Sempre dizendo, olha, você não esteja preocupado. O difícil é vender o seu, não é comprar. Portanto, eu vou tratar de vender o seu e esteja descansado que você não vai para a rua. Logo que a gente tenha o seu encaminhado para venda, quando tivermos isto devidamente já com o cliente, rapidamente eu apresentarei-lhe imóveis para você comprar e você vai ver os que quiser. Isto faz com que nós transformemos
leads compradoras em leads vendedoras. Então, é fundamental nós sabermos fazer isto. Nós só conseguimos fazer isto quando trabalhamos semanalmente ou diariamente com todas as atividades que a gente tem que fazer na nossa atividade. Desde prospecção, distribuição de cartões, que é para dar a conhecer, desde contacto direto, apresentação de imóveis numa casa aberta, depois convidar pessoas para a casa aberta, falar, fazer acompanhamento e procurar clientes, quer seja para angariar, quer seja para vender. Ok? Para comprar. Uau! Foi numas férias, ele começou a deixar crescer umas férias. Vir aqui António, exatamente, senão a gente descobre o que ele estou a falar em casa dele e não vale a pena. Então, isto é fundamental nós termos bem ciente. Se nós fizermos isto, com estes números, garantidamente, nós vamos chegar lá daqui a 10 anos. Mesmo que a guerra não acabe, mesmo que a guerra entre na Europa e mesmo que a guerra entre em Portugal, certo? Nós vamos lá conseguir chegar. Está bem? Então, como é que a gente faz um processo de angariação em exclusivo? É isto que vamos falar agora. Certo? Fazer um processo de angariação em aberto, toda a gente sabe fazer. É simples. Dizemos ao cliente o que ele quer ouvir, dizemos que temos um cliente e ele a seguir dá-nos a angariação. Bom, ele já deu a 10, portanto mais um ou menos um é igual. Certo? Agora, nós posicionarmos de maneira a que o cliente queira, e atenção, que ninguém nos vai dar uma angariação exclusiva se nós não a merecermos. Certo? Se o cliente não reconhecer o nosso trabalho, o nosso valor, a nossa diferenciação perante os outros, o nosso profissionalismo, ele não nos vai dar a angariação exclusiva. Nem que a gente se pinte de ouro. Então, aqui a questão é como fazer isto de forma correta. E o segredo está fazer isto bem feito sem ultrapassar passos e com o tempo certo para que haja um nível de compreensão do cliente e uma capacidade de estudo da nossa parte para não falharmos. Portanto, aqui a pressão de querer fazer depressa não pode existir, senão não vai funcionar. Ok? Então, primeiro grande segredo, contacto com o cliente e qualificação do cliente. Certo? Eu digo aqui assim, o objetivo é marcar uma reunião pessoalmente e visita ao imóvel. Ok? Pronto. Porquê? Nós vivemos numa era da digitalização. Nós hoje fazemos tudo por SMS, por WhatsApp, por tudo e até Zoom. Certo? Mas reparem, como é que vocês conseguem sentir o imóvel, a envolvência do imóvel? Como é que conseguem passar a vossa energia para o cliente se vocês não estiverem pessoalmente com ele? Certo? Lembrem-se que a nossa atividade é uma atividade de pessoas para pessoas. Significa que 80% do que nós temos que fazer é a emoção. É mexer com as emoções do cliente. Certo? E só 20% é que é conhecimento técnico. Certo? Então, é importantíssimo nós mantermos o contacto direto com ele. E é simples. Nós temos que falar com ele. Nós temos duas hipóteses. Ou falamos com ele por telefone ou por Zoom. Mas depois temos que marcar uma visita à casa dele, para ir ver o imóvel, tirar fotografias ao imóvel, avaliar o imóvel, certo? Então vamos fazer 2 em 1. Vamos marcar a reunião para o dia da visita na casa dele e vamos fazer a reunião durante a visita, com uma conversa direcionada, de forma a que a gente faça as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Ganha tempo, cria empatia e faz diferente, certo? Pronto. Depois de nós já fazermos isso, já conhecemos a pessoa, já sabemos quais são as necessidades deles, os objetivos e as dores dele, o que é que ele precisa. Nós até já lhe prescrevemos alguns exames de diagnóstico e o nosso objetivo é depois prescrever-lhe a receita do tratamento, certo? Então qual é que será o exame de diagnóstico que a gente vai prescrever a ele? Lembram-se da história do médico? Quando nós vamos ao médico, qual é a pergunta que ele nos faz? O que é que lhe dói? Certo? Pronto. Quando nós vamos ter uma reunião com um cliente vendedor,
qual é a pergunta que a gente deve fazer? O que é que lhe dói? Certo? E ele a seguir diz que a dor vem da cabeça. Ok? A gente então vai de duas a uma. Ou a gente é já perspicaz e diz logo, a sua dor de cabeça chama-se enxaqueca. Isso é normal. Olha, beba muita água, durma 8 horas por dia que isso passa. Certo? Ou então a gente acha que aquilo não é assim. Pode ser uma coisa mais aguda. E o que é que faz? Prescreve-lhe um exame diagnóstico. Qual é o exame diagnóstico? Olha, diga-me lá assim, ok, dói-lhe a cabeça. O que é que você andou a fazer nos últimos tempos para lhe doer a cabeça? Certo? E a seguir eu vou-lhe passar um exame diagnóstico, que aqui se chama estudo de mercado. Tá? O estudo de mercado é para quê? O estudo de mercado não é para saber a verdade, não é para não é para avaliar o imóvel, não é para nós mostrarmos que sabemos e que aquilo vai ser a verdade absoluta e aquilo vai bater assim. Não, o estudo de mercado é para nós ganharmos tempo, é para nós sermos diferentes dos outros, é para nós não irmos cedo demais ao pote e é para também depois prepararmos psicologicamente para todo o processo e todo o tratamento que ele vai ter que ter, certo? Eu, quando faço um estudo de mercado, ou fazia há 7 anos, eu digo faço, mas não faço, fazia, vou começar a fazer agora. Mas quando eu fazia isto, eu podia ter a certeza de quanto é que era o valor daquele imóvel. E ele perguntava-me assim, eu começava assim para ele, olha, eu vou fazer um estudo de mercado, eu, baseado nas ferramentas que eu trabalho, no meu conhecimento aqui da zona, eu tenho que fazer aqui um trabalho, umas contas, depois eu vou-lhe fazer um relatório e vou-lhe oferecer o relatório sem nenhum tipo de compromisso. Ok? E diz ele, mas você tem mais ou menos assim, diga assim uma ideia, mas diga lá e tal. Diz, não, olha, eu quero que seja sincero, eu não faço a mínima ideia. Sabe porquê? Porque eu não faço nada mais ou menos. Eu faço as coisas baseados em métricas, parâmetros e critérios que têm que ser rigorosos. E, portanto, eu não faço nada mais ou menos. Olha, até vou dizer uma coisa, nem quero que você me diga quanto é que quer. Sabe o que é que acontece a seguir, não sabe? Quando eu digo, nem quero que você me diga quanto é que quer para vender. O que é que acontece a seguir? Ele vai Tem uma ideia. Hã? A primeira coisa que ele vai fazer é dizer o que Ele vai dizer assim, não, fica já a saber, eu para mim quero X. Pronto, eu já fiquei a saber. Está a ver? Pronto. E eu respondo-lhe assim, olha, está tudo certo, mas olha, você baseou esse valor aonde? Em que critérios? Como é que você chegou lá? E ele a seguir, o que é que vai dizer? Eu cheguei lá porque eu vi na internet que os apartamentos aqui, T2, aqui na zona, estão todos mais caros, estão todos a esse preço. E o meu é muito melhor que esses apartamentos todos. Claro, e eu concordo com ele. Porquê que será que eu concordo com ele? Porque o dele é muito melhor que os outros. É o dele? Exatamente. É o dele, tem que ser Ele melhor tem que os razão. outros. Tem. Pronto. Às vezes eles até dizem. E já tive aqui um colega seu que me disse que isto valia mais ou menos isto. Pronto. E eu respondo, ok. Olha, ele deixou algum relatório que você me possa mostrar para eu ver se bate certo. Qual é que será a probabilidade da resposta? A maior parte das vezes não tem. Não deixou nada. Ele disse isto mais ou menos. Está a ver? Mas olha, eu não trabalho mais ou menos. Eu disse que ia fazer um relatório, todo direitinho, explicar tintim por tintim e depois, e é sem compromisso, eu ofereço-lhe. Só pelo facto de você me ter recebido em sua casa. Estão a ver? Pronto. E eu vou para casa. Vou trabalhar. Certo? Pronto. Já agora, eu costumava fazer assim. Vou ver se funciona agora. Não sei se funciona, mas vou ver se funciona. Costumava fazer assim. Vou a sair da casa, já estou quase a sair, e digo assim, olha, desculpe lá, posso lhe pedir um favor? E ele, diga lá. Posso ter aqui umas fotografias, só para eu não me esquecer, sabe? Que eu a seguir vou ver outros apartamentos e depois quando eu chegar já não me lembro. Posso tirar aqui umas fotografias da sua imóvel, mas olha, tenha descansado que isto é só para utilizar para o estudo de mercado. Depois eu destruo as fotografias. Pode ser? E ele, esteja à vontade. E o que é que eu vou fazer? Vou logo tirar as fotografias que eu quero. Já agora, quais são as fotografias que eu quero tirar? Há de ser a cozinha, há de ser... Eu normalmente vou tirar seja mais visível para o comprador. Não, é ao contrário. Eu vou tirar as fotografias aos defeitos todos, mesmo que sejam aqueles defeitos que só se vê à lupa. Certo? Sabe para quê?
para depois, quando fizer o estudo de mercado, escolher as piores fotografias que existem no apartamento e vou colocá-la no estudo de mercado. Ah, Propósito. Aí já vai. Certo? Aí Para faz quê? sentido. Para É a quê? melhor casa de. Mas tu tão feio. Para sustentar, eu disse-lhe a ele que eu utilizava critérios rigorosos, certo? E que que fazia aquilo como uma perfeição total, certo? Pronto. Ele disse-me que era o melhor apartamento da zona, o dele era melhor que todos. Então eu, sem lhe dizer nada, vou-lhe mostrar as fotografias. Ele vai ver o relatório e vai ver fotografias que ele vai ir ao sítio ver se aquilo lá se é do apartamento dele ou não. Porque normalmente ele não vê os defeitos na casa dele, ele vê na casa dos outros. Na dele ele não vê. Faz sentido isto? Pronto, o que é que eu quero fazer com isto? O que é que eu quero fazer com isto? Baixar as expectativas. Pô-lo a pensar. Isto é, aí lá. Este gajo aqui descobriu uma cacada toda. Eu agora tenho que arranjar aqui uma forma de dar a volta a isto. Certo? Pronto. E a seguir, eu o que é que vou fazer? Prescrever-lhe a doença, a receita da cura. Não é? Que é o quê? O fecho da angariação. É ou não? Então, se eu fizer isto assim, destes 3 passos, em 3 momentos diferentes, a probabilidade dele fazer o que eu quero é maior ou mais pequena se eu o fizer toda ao mesmo tempo. Com certeza que é maior. A probabilidade de eu ter mais autoridade, dele me respeitar e dele ter consciência que eu estou a fazer um trabalho que outros não fizeram é maior ou mais pequena do que se eu fizer tudo ao mesmo tempo. Isto é, tudo mesmo, na mesma hora. É maior. E a probabilidade dele reconhecer o valor do meu trabalho e reconhecer o rigor daquilo que eu faço e a seriedade é maior ou mais pequena do que se eu fizer tudo ao mesmo tempo, chapa 5. Nossa, maior. Pronto. É por isso que nós merecemos o exclusivo. Porque ele só vai saber do exclusivo quando eu for passar a receita, que é no fecho da angariação. Certo? Pronto. Então, isto tudo baseia-se numa estratégia de nós sabermos trabalhar as emoções e sabermos trabalhar a mente das pessoas. Para quê? Para eles não nos dificultar a vida e eles, a partir daí, até pedir, até verificar que nós somos diferentes. Então, se somos diferentes, se calhar somos a pessoa certa para os ajudar nesse trabalho. Muito bem. Lembram-se da história da história da reunião? Pronto, a reunião é nada mais, nada menos que isto. É a gente que numa conversa que pode ser no nosso escritório, pode ser via Zoom, ou pode ser no imóvel durante a visita, nós conseguimos fazer estas perguntas todas o mais possível para nós conhecermos o mais possível a realidade do cliente. Certo? Então, é importante, lá está, que nós treinemos isto e é importante que nós façamos isto sempre da mesma maneira, para isto sair natural. Para nós, por cada cliente, fazermos as perguntas e fazermos as coisas que vai bater ao mesmo igual, mas de forma diferente, na sequência da conversa, de forma amigável, de forma amistosa, de forma natural, certo? E temos que ter uma capacidade depois de resistir isto tudo, quando saímos da beira dele, resistir isto tudo. Eu agora aconselho uma coisa que não era possível no meu tempo. No meu tempo não era possível a gente gravar conversas com o telemóvel, porque o telemóvel só sabia fazer chamadas e caras, e a gente nem fazia, certo? Agora, para quem tiver dificuldade, é muito simples. A gente põe o telemóvel a gravar, faz as perguntas, ele responde e quando a gente chega à casa, ouve as respostas e escreve no papel, ou registra no rap, na ficha do cliente. E aí está tudo certo. Certo? Portanto, há formas de o fazer e de nós fazermos isto de forma a não perdermos informação. Depois de fazermos isto tudo, lá está, eu vou-lhe propor o quê? Na sequência do meu trabalho, certo? Eu vou-lhe fazer o tal estudo de mercado. Então, esse estudo de mercado é que vai definir o quê? Vai definir a estratégia da angariação, vai definir o posicionamento estratégico na promoção do imóvel, com base no mercado, e vai definir como é que ele se vai fechar depois, no final, quando tiver cliente comprador. Porquê que eu digo isto? Porque a partir do momento
em que eu começo a estudar o imóvel, eu não tenho que saber o valor do imóvel para avaliar o imóvel, se ele vale ou não. Não, eu tenho que saber 3 coisas. Primeiro, qual é o valor a que aquela zona, aquele tipo de imóvel se vende, isto é, a que valor que o mercado procura, que o mercado aglutina. Segundo, em que tempo é que isso vai acontecer? E terceiro, qual é a tendência do mercado no futuro próximo, pelo menos no próximo meio ano a um ano. Certo? Então, quando eu faço um estudo de mercado baseado nestas 3 premissas, a minha preocupação não é saber se o imóvel se vale mais ou se vale menos, se o avaliador vai fazer. Não, é como é que eu vou posicionar, como é que eu vou fazer com que ele venda. Quando ele venda. Porquê? Quem é que não ouviu esta conversa quando nós estamos para angariar e a gente diz, ok, eu vou-lhe vender isto depressa, até tenho cliente, e o cliente diz assim, não, espera aí, não, eu não tenho pressa de vender. Quem é que não ouviu isso? Toda a gente ouviu. Sabe porquê? Qual é que será a razão para o cliente tomar a decisão de pôr à venda a sua casa onde vive sem pressa? Acham que isto é lógico? Não. Então porquê é que ele diz que não tem pressa de vender? Está a tentar segurar o valor, o preço. Porque o medo dele é quando a gente diz que é depressa, vai-lhe baixar o preço. Não. Parece a negociação, o gajo quer baixar mais. Não, e pressionamos para vender. Não. Pronto. Nós temos que funcionar ao contrário. Que é fazer uma estratégia para lhe dizer, olha, o cenário é este. Aqui na zona, o seu T2 está posicionado desta maneira. Ok? Para mim, o seu T2 vale 120 mil euros. É o preço máximo que eu vou conseguir atingir. E ele vai dizer assim, isso é pouco dinheiro, eu quero 150 mil euros. Pronto, ok. Mais uma vez, vou-lhe fazer a pergunta, como é que você chegou aos 150 mil euros? E ele vai dizer que no vizinho, os outros, que os apartamentos são todos mais caros. Mas como eu sou da zona, eu vou dizer, não, olha, quer ver? Eu vou-lhe mostrar o que é que a sua vizinhança vende. E eu já tive cuidado em casa, com o tempo, de ir ver a concorrência como cliente e selecionar os imóveis que eu lhe quero mostrar que na vizinhança se vende, ou não é? Porque ele não sabe. Ele diz que pensa que sabe, mas não sabe. E eu até me dou ao luxo de colocar lá a referência onde é que eu fui buscar o valor. Olha, foi no imóvel virtual, foi no idealista, foi não sei quantos. Para quê? Para ele ir ver se é verdade ou não aquilo que eu estou a dizer. Certo? Pronto. Primeiro posicionei logo o imóvel naquele sítio. Depois vou dizer assim, olha, mas se você quiser que isto se venda em 6 meses, isto é este valor. Mas como a tendência de mercado está a subir, então se você vender por 150 mil euros não vai demorar 6 meses, vai demorar 12 meses. Como é que você quer? Quer que a gente defina uma estratégia para vender em 6 meses ou em 12 meses? Certo? Ou 16 meses, ou 24 meses. Eu estou a falar de 6 ou 12 é um, não é? A minha pergunta é, para que é que eu digo isto? Para definir o termo do contrato. Certo? O nosso contrato é de 12 meses, certo? Mas se nós dissermos que é exclusivo por 12 meses, eles viram-se contra nós. 12 meses! Exclusivo! Eu não vou poder dar a mais ninguém. Isso é muito tempo. Então, se eu lhe disser, olha, no meu estudo é 120 mil euros e vende-se em 6 meses. E ele disser que aceita, eu não posso pedir um contrato de 12 meses. Certo? O meu objetivo é vender em 6. Mas se ele me disser que é 150 mil euros, eu digo, ok, não tem problema nenhum. Então o meu contrato, a minha linha do tempo, e até lhe vou informar que, ok, não há problema nenhum, sabe porquê? Porque a tendência do mercado é subir, está em subida, só que na linha do tempo que eu fiz, diz-me que para bater 150 mil euros preciso de 12 meses.
está disposto a que eu vou trabalhar o seu imóvel durante 12 meses para vender? E ele diz, estou. Pronto, então já está definido. O meu contrato é 12 meses. Depois a segunda questão, que é, antes de lhe dizer outras coisas, vou-lhe apresentar um plano de marketing, que é aquilo que eu vou fazer com o imóvel dele. Certo? E vou dizer, olha, nesta estratégia, nos primeiros 30 dias eu vou fazer. Vou aqui colocar uma placa, um outdoor ali, aqui, vou fazer não sei quantos flyers, e na primeira semana vou fazer um open house. Ok? Explico o que é o open house. E depois vou fazer anúncios na nossa revista, vou colocar nos portais todos que existem em Portugal e no estrangeiro, e ainda por cima vou anunciar no nosso workplace para 73 mil colegas meus. Logo tudo nos primeiros 30 dias. E o gajo vai ficar a olhar para mim e vai dizer assim, não, espera aí, eu não quero que ponha placa nenhuma. Pronto, não há problema nenhum. Olha, já agora, uma pergunta. Qual é a razão por que você não quer que ponha a placa? Os vizinhos não saberem. Porque eu não quero que os meus vizinhos não saibam. Pronto, ok, eu respeito. Isso é tudo igual. Eu respeito. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Ele disse que não queria pôr a placa, mas não disse que não queria que eu fizesse mais nada, certo? A primeira coisa é falar com os vizinhos. Mas como é que eu vou falar com os vizinhos? Para ver se estão interessados em comprar, se calhar estão Mas como é que eu vou fazer isso? Qual é a ferramenta que eu utilizo? A campainha. Não! Na primeira semana, organizo o Open House, distribuo 500 flyers de convites aos vizinhos todos para ir ver a casa dele. É ou não é? Às vezes é complicado. Não, mas é ou não é? Mas atenção, estamos a brincar, mas eu disse que ia fazer. Ele disse para eu não fazer. Não Deus funciona, mas há casos Não, peraí. complicados. Se eu disser no relatório que vou fazer, e se ele não disser para não fazer, o que é que eu tenho que fazer? É fazer ou não fazer? Eu tenho que fazer. É o meu caderno de encargos, ou não é? Se ele não se recusar, Pronto. Certo? O porquê? Sabe porquê é que normalmente as pessoas não se recusam a fazer o open house? Eu vou-vos fazer a pergunta direta. As pessoas quem? Os Os proprietários? proprietários. Sabe porquê? Porque se for bem apresentado, eu digo assim, olha, o open house é uma ferramenta fantástica, sabe porquê? Normalmente, mais de 50% das vendas faz-se com clientes que visitam o imóvel nesse open house. E eles não querem desperdiçar isto. Claro que eu omiti a dizer que aqueles clientes vão ser tirados e vão ser os vizinhos. Porquê? Porque eu sei que no retalho, salvo exceções, algumas exceções de localizações, como por exemplo localizações à beira da praia, como localizações turísticas ou de grande atratividade, como Cascais, ou Estoril, ou aqui no Porto de Espinho, ou Miramar, ou coisa assim. O resto do território, mais de 80% das pessoas que compram imóveis naquela zona são pessoas ou que têm familiares, ou que nasceram naquela zona, ou que trabalham naquela zona. É ou não é? é verdade. Então quem é que eu vou convidar para o Open House? É a malta que circula naquela zona, ou não é? É o que faz sentido. Mas faz sentido ou não faz? Faz sentido. Pronto. E sabem já agora, porque é que também eles normalmente não recusam o Open House? É a minha experiência. Atenção, dá 7 anos, não é de agora, dá 7 anos. Certo? Eu fazia um Open House em cada angariação que eu fazia. Era a primeira coisa que eu fazia e era obrigatório. Certo? Sabem porquê? Porque, olha, eu vou-vos fazer a pergunta. Quantos open houses é que vocês tropeçam todos os dias por onde andam a ver open houses feitos por nossos colegas em todo lado? Da minha antiga marca foi 3 este fim de semana. É? Não fui a nenhuma. Não era da minha marca, era da marca antiga. Certo. Mas quantos é que vocês tropeçam? Quantos é que vocês tropeçam? Aqui para a minha zona não tenho visto muito. Pronto, nem lado nenhum. Não, Lisboa. Olha, Certo. tive 3 convites este fim de semana. Mas reparem uma coisa. Imaginem que se fazia um open house por cada angariação que entrasse numa loja a nível nacional. Quantas open houses havia por dia? Ui, fechavam as lojas e íamos todos trabalhar para a casa do cliente. Pronto. Certo? Mas é na casa do cliente que a gente tem que promover, ou não é? Muita gente da não loja. quer.
Tem uma situação dessas e a pessoa não quero. Certo. Mas, olha, há situações que a vizinhança tem direito de preferência. E temos que dar conhecimento. Não, isso é nos artigos, isso é nos rústicos. Tinha um rústico agarrado. Não, isso é nos rústicos. Nos rústicos é obrigatório dar preferência. Um terreno notificar os rústico confrontantes. e ao lado tinha um urbano. Mas nos urbanos, certo, Não, nos não urbanos há- não há preferência. Certo? Agora só as câmaras é que tem. Não quero Exatamente. que os meus Então, vizinhos repara. entrem na minha casa. Então reparem, se nós soubermos aquela apresentar... gaja do quinto andar, não posso com mulher, não quer cá em casa. Tá. Epá, Eu hoje vi uma ferramenta fantástica de um colega nosso que apresentou aquela ferramenta, que é uma coisa tão simples, e olha, estás a ver? Ao fim de tantos anos, eu digo assim, como é que nunca me veio aquela ideia? Mas vou partilhar com vocês. E vou fazê-lo. O gajo fez uns pendurantes para pôr nas portas, certo? Assim umas coisinhas, que diz assim, gostaria de conhecer o seu próximo vizinho. Na parte da frente. E na parte de trás diz assim, acabamos de pôr à venda o T2 neste prédio, no segundo andar, no terceiro, seja o que for. Conhece alguém da sua família que gostaria de viver aqui? Gostaria de escolher o seu vizinho? E sabe onde é que o gajo põe isso? Em todas penduradas nas portas do prédio onde Angaria. Digam lá, é brutal ou não é brutal? Está bem observado, sim, senhor. já vi isso. Certo? Pronto. E depois não ficou por aqui. Que depois, quando vendeu o apartamento, fez outro que dizia assim, quer conhecer o seu vizinho? Acabamos de vender o apartamento neste prédio. E coloca nas portas todas outra vez. A pergunta é, porquê é que ele faz isso? Será para vender ou para angariar? O segundo é para angariar. Os dois. Será para vender ou para angariar? O primeiro é para vender, mas também podem ganhar mais. E o segundo é só para vender, sim. É para arranjar contactos. Não, ou não é imóveis. Eu vou-vos explicar. O primeiro é para angariar. Certo? Lembram-se de uma coisa. Mais de 80% das pessoas que querem comprar têm que vender primeiro. Certo? E lembra-se de outra coisa. A maior parte das pessoas, quando quer comprar uma coisa maior, dão preferência àquilo que já conhecem, que é, por exemplo, no mesmo prédio. Certo? Qual que tenha. Pronto. Portanto, aqui a ideia é essa. Posicionar, dar a conhecer e angariar. E o segundo é ganhar autoridade. Dizer-lhe a eles, está a ver, você não levou a sério, não quis escolher o seu vizinho, mas vai ter um vizinho, que eu já vendi. Certo? E quem lê aquilo diz, este gajo vende. Fogo. Certo? É que mais importante, tão importante que vender, é mostrar que vendemos. O que é que as pessoas andam à procura? De gajos que têm resultados ou de gajos simpáticos? O gajo tem resultados, certo? É importante ter resultados. Pronto, então, mas como é que eles sabem que a gente tem resultados se a gente não os promover? Então, repare, no estudo de mercado, eu colocava no meu relatório, e coloco, não é? 3 ou 4 a dizer a sua vizinhança está aqui, está a ver? E depois coloco também, nos últimos 6 meses, nesta zona, vendi X, vendi alguma coisa, o que eu vendi. E se eu não tiver vendido nada naquela zona, coloco lá alguma coisa. Passará a ser o primeiro também, não é? Não, coloco na mesma. Vendido, mas... Colocas os imóveis dos colegas que venderam. Foram vendidos. Nesta zona foram vendidos. Não preciso dizer que fui eu. Foram vendidos. E quem lê, foram vendidos por quem? Epá, deve ter sido este gajo. Ele anda aqui sempre todos os dias. Estão a ver? Não precisamos de mentir. Mas podemos jogar, não é? Então, isto para aquele é o objetivo. Ganhar autoridade, mostrar serviço diferenciado e compromisso com ele. E eu vou fazer isto. Porque é que eu estou a escrever?
para você depois ver se eu faço ou se não faço, se eu falho ou se não falho, certo? Pronto. E depois então vem a parte final, que é a tal parte que eu vou ter que dizer a ele, ok, olha, já está definido o preço, isso já está resolvido, já está definido o tempo, também já está resolvido, e agora, olha, do que você ouviu, tem alguma dúvida? Ah, não, então, está tudo claro. Quer fazer mais alguma pergunta? Não, está tudo. Então vamos formalizar o contrato. Pronto. E eu eu tenho a minuto de contrato, preencho o contrato e levo o contrato para ele assinar. E leio o contrato, dou-lhe o contrato para ele ler. Lá no contrato já vem uma cruzinha a dizer exclusivo. Certo? E ele, quando lá chega, o que é que ele faz? Diz assim: ah, espera aí. Não me parece. Eu não vou dar isto, eu não vou fazer isso exclusivo. Não, porquê? O que é que no trabalho que eu fiz até aqui o senhor não dá valor? Ah, nada, então pronto, então como é que você quer? Ah, não, eu não vou dar exclusivo a ninguém. Muito bem. Já agora, posso fazer uma pergunta? Pode. Porquê que você, qual é a razão que o leva a não me dar o exclusivo? A não querer trabalhar comigo em exclusivo? Ou eu trabalhar consigo em exclusivo? É alguma relação pessoal? Não. É alguma relação profissional? Não. Tem dúvidas que eu vou pôr isto em prática? Não. Então qual é a razão? A razão é que só você que pode vender. Então já viu o que eu posso perder? Imagine que o seu colega da ERA tem um cliente. Como é que é? Olha, ainda bem que tocou nisso. Diga-me uma coisa. Quantas pessoas você quer a vir aqui bater à porta para marcar visitas? Eu ou mais 10? Não. Epá, então pronto, compromisso. Sabe o que é o exclusivo? O exclusivo é o exclusivo da promoção e não da venda. E repare, se bater aqui à porta um gajo da ERA, da 121, da KW, seja o que for, você só tem que fazer uma coisa, faça-me um favor. Dê-lhe o meu contacto ou peça-lhe o contacto deles para eu entrar em contacto com eles, porque se eles tiverem cliente, vamos fazer um negócio e quem lhe paga a comissão sou eu. Não é você. Ok? Em seu nome. E ele normalmente fica entalado. Porquê? Porque ninguém lhe explica isto assim. Nós temos que ser transparentes e inteligentes também. Ninguém lhe explica isto assim. É vendido por toda a gente assim. Sabe? É exclusivo, que é para eu ter garantias que posso fazer um trabalho, como eu lhe apresentei, com uma garantia que sou eu a vender. Quantas vezes vocês ouviram isto? Se calhar muitas. Se calhar temos treinado a dizer isto. Noutros lados. Foi assim ou não foi, Ismael? Pronto. Muitas. O que eu disse antes é mentira. Não. É o que está na lei. Então porquê é que eu hei de deturpar a lei e dizer uma coisa que isso vai virar contra mim, quando eu posso falar a verdade e pedagogicamente explicar ao cliente a coisa certa? É uma maneira de desmistificar a ideia. Faz sentido isto que eu estou a dizer? Porque em muitos casos eu também não percebo onde é que eles vão buscar as ideias. Não percebi ainda nos casos que E depois a seguir pergunto-lhe, olha, diga-me já agora, diga-me uma coisa. Qual foi a mais experiência que o senhor teve com um colega meu ou com um agente imobiliário que você teve um contrato exclusivo e que você teve uma mais experiência? E ele, se tiver, ele vai dizer. Muitas vezes ele nem vai dizer porque ele nunca teve um contrato exclusivo. Porque ninguém teve coragem de para um contrato exclusivo. porque o primo, a mulher... Pronto, exatamente. Sim, ele vai dizer, mas foi ele depois também pode vender e tal. Pronto, ok. Olha, então vou-lhe dizer vou confidenciar mais uma coisa que até é contra mim. O senhor sabia que se eu falhar algum item do que está aqui no compromisso, no relatório que eu lhe dei,
O senhor só por causa disso pode rescindir o contrato a qualquer momento? A qualquer momento? Não. Então, mas isso está no contrato, ora leia. Não, você pode rescindir o contrato se eu falhar. E a pergunta é, e se eu não falhar, o senhor, ao fim da vigência do contrato, tem sempre 10 dias para não renovar o contrato. É ou não é? Ah, é. Então pronto. Qual é a dúvida? Você quer que eu falhe ou que faça o trabalho a não falhar? Ou como é que quer? E já agora? Olha, eu até lhe posso fazer um contrato não exclusivo, não tem problema nenhum. Estou aqui ao seu serviço. Só que há aqui condições que eu vou ter que lhe dizer. Olha, lembra-se aqui disto aqui? O senhor já me disse que não queria que pusesse a placa. Pronto, então, é exclusivo ou não exclusivo, eu não vou pôr a placa. Mas, por exemplo, você vê aqui, eu a dizer que vou colocar num anúncio na nossa revista, a cores e tal, e vou mandar não sei para quantos e-mails, né? Ok, olha, isto eu não posso fazer, isto é só para exclusivos. Olha, vê aqui a dizer que vai ser promovido no Idealista por destaque, não sei quantos, aqui não sei o que mais. Bem, olha, isto eu não posso fazer, é só para exclusivos. E começo, aquilo que ele mais valorizou, eu começo a eliminar. E digo, e agora? Nós assinamos um contrato não exclusivo e o que eu tenho que fazer é isto, mais nada. O que é que eu vou lá fazer? Aquilo que não me custa dinheiro. Certo? E aquilo que me interessa. Certo? Pronto. Se mesmo assim ele disser que era um contrato não exclusivo, não há problema, eu mudo a cruz e põe não exclusivo. E ele assina o contrato. Certo? Mas se eu fizer isto muitas vezes, qual é a probabilidade de eu conseguir construir uma carteira de exclusivos de forma natural? É grande. Pronto. Então não preciso acertar neles todos. Ou não é? É como a milhões. Tá, Só um que acerta, não é? Então é só preciso que alguns acreditem no que eu digo. Ou não é? Exatamente. Pronto. Então, é fundamental, lá está, treinar isto. E fazer isto sempre da mesma forma. Para quê? Para nós criar uma imagem de marca de como é que nós trabalhamos de forma diferente dos outros, certo? O tal estudo de mercado. E a partir daí eu vou fechar a angariação de forma natural, de forma sem ser estressada, sem eu ter que estar ali a inventar coisas, porque é natural, porque isto foi feito por períodos, foi feito aos bochechos. Ele foi aceitando as minhas condições de forma natural. Depois há outra questão importante, que é as mensagens que eu passo. Eu vou partilhar com vocês as ferramentas que eu utilizo para fazer isto. Certo? Pronto. O que é que eu utilizo? Olha, eu utilizo um dossiê de apresentação em que diz assim, tudo o que o senhor precisa saber sobre a imobiliária onde eu trabalho, a empresa que eu trabalho, neste caso, a empresa a nível global, a empresa a nível nacional e também tudo da minha pessoa. Pronto. Para que é que eu faço isso? Para dar a conhecer a minha história, para dar a conhecer a empresa, para ter lá um conjunto de mensagens que é para me facilitar, eu não tenho que estar lá a vender aquilo. Ele vai ler aquilo e vai conhecer, certo? Então eu já estou a começar a segmentar, não é? Depois, a seguir, o que é que eu faço? Eu faço um relatório de estudo de mercado, com o dossiê de apresentação, do dossiê com o plano de marketing. Lá eu passo um conjunto de mensagens e a primeira mensagem que eu começo a passar logo desde o primeiro dossiê, que está sempre em rodapé, diz assim, dedicação e profissionalismo em exclusivo ao seu serviço. Para que é que diz isto? É aquilo que ele quer, afinal, não é? Alguém trabalhar para ele. É exclusivo. É exclusivo. Pronto. E eu trabalho para ele, é exclusivo, e para mais 20 ou 30. É exclusivo. Certo? Mas é para quê? Para ele começar a ouvir a palavra exclusivo e aquilo não ser um bicho papão. Não, eu jogo com as palavras e digo assim, dedicação e profissionalismo é exclusivo ao seu serviço.
o que é que ele vai ler? Vai dizer assim, epá, este gajo vai se dedicar à vida da minha casa, é um ótimo profissional e até só vai trabalhar para mim. Não é? E é. Pronto. E os outros todos que querem. Então é natural que ele a seguir assine um contrato exclusivo, ou não é? Sim, tem todas as condições para. Estão a ver? Quando chegar à altura de explicar o exclusivo, aquilo já lhe é familiar, ele já leu aquilo muitas vezes, certo? E depois apresenta o quê? Lá está, exemplos, para ele se rever naquilo que eu vou fazer. Brochuras exemplares de brochuras de outros imóveis, flyers, anúncios de jornais, o que eu tiver, certo? Eu apresento. Eu posso apresentar, hoje com o meu iPad, o meu telefone, seja o que for, o site, posso apresentar fotografias do que eu faço no Open House, posso apresentar um vídeo qualquer que eu fiz de uma visita virtual, posso apresentar o que eu quiser. Para quê? Para ele começar a ver que aquilo não é uma treta. Ele já vê que o que eu vou fazer no imóvel dele, noutros imóveis, certo? Pronto. Então isto faz o quê? Faz que a gente crie uma imagem de marca diferenciada dos outros e fazem que, a partir daí, nós tenhamos uma linguagem totalmente direcionada para o objetivo que nós queremos, que é o quê? Profissionalismo, dedicação em exclusivo para ele, para o cliente. É para o cliente que eu trabalho, com total dedicação, máximo profissionalismo e é exclusivo. Ok? Pronto. Esta é a forma que a gente deve passar para que depois seja fácil a coisa arrancar. Como é que se faz um estudo de mercado? Não vou aqui perder muito tempo porque vai haver uma sessão em que nós vamos fazer um estudo de mercado de forma prática, mas essencialmente alguns critérios, porque eu ouço muita gente a falar em estudos de mercado e depois vejo coisas que é complicado demais para a minha cabeça. E complica-se tanto que depois até não se consegue explicar. Mas os critérios que eu aprendi há 15 anos, que eu saiba, mantém-se iguais para fazer um estudo de mercado, são mais ou menos estes. Primeiro, eu tenho que conhecer muito bem a zona onde eu trabalho. Segundo, eu tenho que pesquisar imóveis com as mesmas características na zona para poder apresentar ao cliente, a dizer, isto é a concorrência, para eu saber o que é que a concorrência vende. Está lá. Depois, eu tenho que saber calcular a média do metro quadrado da zona novo. Atenção, novo. Ok? Que é para eu saber que segmento de mercado e qual é o target de mercado que absorve na minha zona. Depois, as características do imóvel, certo? São fundamentais para eu fazer a ponderação em termos de como é que eu vou calcular o valor do imóvel, certo? Como exposição solar é fundamental, estado de conservação do imóvel, a idade do imóvel, equipamentos e estado e características dos materiais, certo? Pronto, tipo de construção, etc. Isto aprende-se com a prática, mas é importante, por isso é que a visita ao imóvel é fundamental para fazer o estudo de mercado. Depois, há considerantes como acesso à zona, acessibilidades, centralidade, capacidade de estacionamento na zona ou não, ou dificuldade, se tem garagem ou se não tem, se tem lugar de garagem. Às vezes, como é que as rampas da garagem estão feitas? Porque há prédios, por exemplo, nos centros históricos de algumas cidades, em que tem garagem, mas é a mesma coisa que não tenha, porque o carro não entra lá dentro. Que não adianta nada eu estar a valorizar o imóvel, porque tem garagem e depois o carro tem que ficar à porta. Certo? Pronto. Portanto, muitas vezes estes pontos, estes pormenores são importantes nós sabermos. Depois, a minha sensibilidade e intuição e experiência profissional e pessoal. Certo? Se eu andar numa zona durante meses, eu naturalmente já tenho a minha experiência, a minha intuição, aquilo não falha. Porquê? Porque eu conheço a história daquilo tudo. Certo? Daí, porque é que o Nuno hoje fez uma formação de um dia inteiro a falar sobre posicionamento de zona, certo? Posicionamento geográfico. Porque quando nós temos esse posicionamento bem vincado, isto torna-se fácil e natural e assertivo. Nós acertamos sempre. Porquê? Nós andamos lá, portanto conhecemos aquilo tudo, certo? Então, lá está. Aqui está um guião que eu não vou ler, mas efetivamente foi aquilo que eu estive a explicar. É mais ou menos um guião de como é que nós devemos direcionar a conversa e com aquelas técnicas de, ok, sim senhora, qual é a dúvida, o que é que eu disse mal, o que é que não compreendeu, como é que vamos avançar, podemos avançar, não podemos, certo? Está aqui tudo neste guião, ok? Portanto, mais ou menos
Se a resposta for sim, é muito bem, então vamos iniciar e vamos fechar. Se a resposta for não, é a mesma coisa, muito bem. Assim sendo, e eu costumo dizer isto quando a resposta é não, pai, 3 vezes, certo? É que ele não concorda comigo, e eu, para não ter que me ajoelhar e perder toda a credibilidade de negociação, normalmente eu faço assim, olha, muito bem, olha, não dou exclusivo porque, pá, não dou a ninguém. Ok, muito bem, não há problema nenhum. Assim sendo, o conselho que eu vou dar é, olha, primeiro, tente ser você a vender o imóvel, ou então procurar alguém, outro profissional, que lhe possa realizar o trabalho nas condições que você quer, porque o meu trabalho não vai ter sucesso. E então, se não vai ter sucesso, eu não tenho condições para realizar um trabalho com sucesso. E no futuro, se pretender ou achar que o meu trabalho lhe vai acrescentar valor, olha, eu estou à sua disposição, ligue-me que eu a seguir pondero e vamos começar a trabalhar na mesma, não tem problema nenhum. Amigos na mesma. E obrigado pela sua gentileza, pela sua ajuda. E então, olha, fica aqui com o meu cartão, que é para um dia, quando precisar, me ligar. Ponto. Porquê? Repare uma coisa, quantas angariações eu tenho que ter na minha carteira para ter uma carteira de sustentável e atingir o que eu quero? Têm alguma ideia, vocês? Depende das pessoas, 25, 30, 50, depende. Número máximo, número máximo. 50. Pronto. É o tal número mágico. Exatamente. Eu com 50 angariações em exclusivo, amigos, mesmo que 20 delas sejam mal feitas, eu tenho garantido obrigatoriamente pelo menos 1 a 2 transações por mês. Ponto. E a pergunta é, e quando eu tiver 50, como é que eu faço? Vou deixar de angariar? Há que tirar estoque e repor. Pronto. Aí é que é o sítio certo. Eu já tenho 50. Então, mal por mal, eu tenho que melhorar as que eu lá tenho. Que eu tenho lá algumas que estão mal feitas. Então, agora, quem manda sou eu. Olha, é assim. Não quero amigos na mesma. Arranje quem faça. Ponto. Certo? Eu até escolho quais são as angariações que eu quero. Eu escolho as pessoas com quem eu quero trabalhar. O trabalho é chegar às 50. Certo? Por isso é que o primeiro ano é fundamental, que é conseguir chegar às 50. Mesmo que sejam mal feitas, mesmo que eu tenha que fazer algumas em aberto, o meu número é chegar às 50. Porque depois, quando eu chegar às 50, a minha estabilidade eu começo a respirar fundo e até começo a dizer, agora quem manda aqui sou eu. Agora é que não quiser. O objetivo é ter que angariar só 5 por mês. Exatamente. É 5 vendas que tens que fazer sair. Exatamente, certo. Então, amigo, agora é como eu quiser, agora vou afinar a máquina. Agora é, olha, sim senhora, vá para a fila, que quando eu tiver tempo, quando eu tiver disponibilidade, eu falo consigo. E quando isso acontece, sabe o que é que acontece? A gente não discute o exclusivo. Ninguém nos diz que não quer exclusivo. Eles já sabem quais são as regras. Eles só brincam connosco, ou só nos atiram a nós, é quando eles sentem que nós precisamos da angariação. Quando eles sentem que nós queremos a angariação, então eles vão chantagear-nos. Quando nós vamos para lá, já, sim senhora, eu continuo a fazer estudos de mercado na mesma, eu continuo a prospectar, eu continuo a fazer todo o trabalho igualzinho. Só que fica na base de dados. Certo? E quando chegar ao estudo de mercado, eu vou dizer, olha, é assim, 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 ok? Ah, mas eu não aceito o valor. Olha, então, lamento, mas eu não vejo perspectivas disso melhorar. Portanto, é melhor você, olha, dou-lhe um conselho, venda você, ponha você à venda para ver o que é que dá. E eles até ficam assim a olhar para mim, você não quer angariar? Não, eu quero. Agora, tem que ser em condições para eu poder vender. Olha, mas eu não tenho pressa para vender. E a resposta é, mas tenho eu. Mas tenho eu. Sabe porquê? Eu vivo de resultados. Certo? Portanto, se você não tem pressa, também não há problema nenhum. Quando é que você vai ter pressa? Daqui a um meio ano, então eu angario daqui a meio ano. Certo? É este o jogo, ok? É este o jogo que a gente tem que aprender a jogar. E tem que ser muito bom a aprender a jogar. E como é que a gente aprende a jogar? Lembram-se dos ratinhos? Como é que os ratinhos faziam? Era com uma estratégia do caraças, não era? Eles desenhavam ali a estratégia, como é que era? Era assim. À procura? Não, a estratégia era tentativa e erro. E
derrampante, que eles queriam era queijo. Até bati contra a parede, não havia problema nenhum. Levantavam-se e viravam a direção até encontrar a saída. Pronto, aqui é igual. Como é que se aprende a jogar? É jogando. Como é que se joga? É tentativa e erro. Até bater com a cabeça na parede, levanta-se e torna a fazer. E vamos fazer sempre até conseguir 50 angariações. Quando a gente consegue 50 angariações, muda de divisão. Pronto, a partir daí, a gente diz assim, agora vou jogar aqui para a primeira divisão. Pronto. E levo a fasquia. E quando eu já tiver 50 angariações e já tiver 3, 4 vendas por mês, quer dizer que as minhas angariações rodam, a rotação das minhas angariações é inferior a 6 meses. Certo? Eu a seguir digo, agora já até quero jogar na Liga dos Campeões. O que é jogar na Liga dos Campeões? É só eu angariar aquilo que eu quero angariar para vender em menos tempo. Porque para estar lá 6 meses, eu já tenho as que tenho. Estão a ver? Aquilo que me interessa vender. Aquilo que o mercado pede. Se o mercado pede T0, eu só vou angariar T0. Se o mercado pede T2, eu só vou angariar T2. Certo? Mas isso é a Liga dos Campeões. Mas eu já tenho uma carteira diversificada. Eu vou repor naquilo ou vou investir naquilo que o mercado anda à procura. Para quê? Para ajustar a minha carteira ao mercado. Ok? Então, moral da história. Para irmos embora. Que, pá, já me estendi, já estiquei de caralho. Então, quando nós sabemos jogar o jogo, isto é brutal, certo? Então, nós vamos jogar o jogo a sério, vamos nos comprometer a fazer isto desta forma, de forma segmentada, cada um à sua maneira, de forma natural, mas sem querer inventar a roda. Porquê? Porque isto é que vai fazer com que a gente chegue às 50 angariações num ano, na pior das hipóteses. Ok? Este é o jogo. Se a gente conseguir chegar a meio ano, ótimo. Mas pelo menos no primeiro ano. Nós chegamos lá no primeiro ano, podemos dizer, epá, eu sou bom nisto e a partir de agora tudo funciona. Então, processo de excelência de um angariador. Estou a ver a palavra 3, o número 3 persegue-me. Tem 3 fases. O que é que eu quero dizer com isto? Olha, nós temos que ser capazes de não nos comportarmos como vendedores. O que é que será não nos comportarmos como vendedores? Francisco ou Ismael? Francisco fala. Liga lá o micro. Desculpa, pergunta. Temos que ser capazes de não nos comportarmos como vendedores. Sim, temos que. É um pouco aquilo que tu estavas a dizer há pouco. Temos que ser capazes de passar para o outro lado a ideia que a gente não está desesperados pela angariação. Pronto, então a questão é vender menos e perguntar mais. E perguntar, sim. Certo? Espírito de serviço. Eu estou lá para saber dele e não para lhe vender nada. Eu não vou convencer em nada. Eu vou-lhe fazer isto nesta lógica. Diagnóstico, saber qual é a dor, exame diagnóstico e prescrição da doença, certo? Então eu não tenho que lhe vender nada, não tenho que lhe convencer de nada. Tenho é que lhe mostrar o caminho, certo? Porquê é que isto é importante? Porque nós temos que o surpreender, ao contrário, não é? Ele está à espera de um vendedor, à espera que alguém vai lá lhe convencer alguma coisa e a gente vira-se ao contrário, e depois a partir daí ele vai nos respeitar. Porquê? Porque nós vamos lhe dar um conjunto de informação de uma forma que ele não está habituado e que essa informação para ele vai valorizá-la como muito útil e como nós somos a única pessoa que lhe dissemos aquilo que ele precisava de ouvir, que não sabia, que não tinha noção e que nós até lhe ensinamos. Um conjunto de coisas, é ou não? Bom, e a partir daí ele respeita-nos. E quando ele nos respeita, o que é que acontece? Acontece a segunda parte, que é nós temos que ser amigo dos clientes, certo? Porque ele respeita-me, eu também. E quando eu sou amigo do cliente, o que é que ele vai fazer? Vai confiar em mim. E quando confia em mim, ele vai fazer o que eu quero, ou não é? Porquê? Porque é para o bem dele. Está a ver? Ele vai colaborar, certo? E já agora,
temos que fazer com que os clientes queiram ser nossos amigos. Certo? Agora a pergunta é, eu tenho que ter tantos amigos? Não, eu tenho os amigos que eu escolho. Agora, eu posso ser atrativo ao ponto dele querer ser meu amigo. Certo? E para que é que eu quero que ele seja meu amigo? É simples. Alguém quer perder amigos? Não. Então, ele não nos quer perder como amigo e a partir daí até nem tem coragem de dizer que não nos dá o exclusivo, que não trabalha connosco exclusivo. Nós já criamos uma empatia tal com ele, já criamos uma confiança tal com ele, certo? Já somos consultores dele, já somos confidentes dele, já somos quase psicólogos deles para a área do imobiliário. Nós até já sabemos coisas da vida dele que ele não contou a ninguém. Então, a partir daí, ele já nos considera como um amigo. E a partir daí, nós temos clientes para toda a vida. Quando se chega a esse ponto, que não é no primeiro negócio, e demora muito tempo, mas quando chegas a esse ponto, ele é que quer trabalhar contigo. Claro, e vai trabalhar para ti. Ele vai ter gosto de colaborar contigo, de trabalhar para ti sem tu lhe pedires nada. Certo? Porquê? Porque ele vai te vender, ele é que vai ser o teu verdadeiro vendedor, ele vai te vender a toda a gente que conhece como tu sejas, é Deus no céu e tu na terra. Ponto. Para a área do imobiliário. Ok? Quando isto acontece, a partir daí, amigos, o céu é o limite. Estamos a chegar à satisfação pessoal, que é lá em cima no vértice. Ok? Então, para isto é importante nós sermos líderes, termos capacidade de liderar, controlar o processo, para que ele não resbale e a gente não ande atrás do prejuízo, e depois ter atitude de liderar, de liderança, atitude de líder, que é pôr-se ao serviço dos outros, com aquilo que sabemos, sem receio de ele depois saber tanto como nós, como eu ouço dizer, epá, mas porquê é que tu fazes isso tudo por escrito? E eu disse, porquê é que tu não fazes? Eu não faço, que é para depois ele não ter armas para me atirar. Eu vou lá pôr por escrito e depois ele vai me questionar. Pronto, é ao contrário. Se eu sei o que estou a fazer, eu ponho por escrito, porquê? Lembra-se de uma coisa, que eu disse isto na formação anterior na EXP, mas torno a dizer. Os clientes esquecem-se de quase tudo que a gente lhe diz que eles não querem ouvir, mas lembram-se de tudo que a gente lhe disse que eles querem ouvir. Ok? Então, quando nós escrevemos tudo e lhe damos relatórios para a mão e lhe damos-lhe ferramentas escritas, está lá o que eles querem ouvir e o que eles não querem ouvir. Quando eles não se lembram, a gente lembra-lhes, mostra-lhes outra vez. Olha, está aqui, eu escrevi, lembra-se que eu escrevi, está aqui escrito. Da outra, já não foi agora, foi naquela altura. E isto é fundamental para depois nós, no processo de fecho, conseguir controlar o processo e, a partir daí, conseguirmos que o cliente até ache que nós estamos a defender os interesses como realmente nós devemos defender. Certo? Portanto, eu espero que esta sessão seja o ponto de partida de viragem e de mudança na mentalidade de que angariar em exclusivo é uma coisa má, é uma coisa difícil e é uma coisa que eu não me sinto muito à vontade a fazer porque não deve ser a coisa certa. Não, é ao contrário. É ao contrário. Eu só tenho condições para prestar um bom serviço ao meu cliente, eu só tenho condições para defender os interesses do meu cliente, eu só tenho condições para lhe conseguir fazer o melhor negócio possível se trabalhar com ele em exclusivo. Certo? Para quê? Para controlar o processo em nome dele e para que não haja ninguém que me estrague a estratégia que eu montei no início. E isto não tem nada a ver com vendas. Porquê? Porque eu, agora vou dizer a experiência própria, mais de 90% dos meus negócios, das minhas transações, das minhas vendas, foram feitas em partilha com colegas ou com concorrência. Portanto, não tem nada a ver com quem vende, tem a ver com quem controla o processo, tem a ver com a qualidade de serviço que eu quero prestar para lhe fazer o melhor negócio possível. Certo? E agora, uma última questão, que é para ver se dá luz. Quando eu faço uma venda partilhada,
ali com o Francisco, e o Francisco é que tem o cliente, e eu faço a venda, a pergunta é, para o meu cliente, quem é que vendeu? Foi eu ou o Francisco? Mas pronto, Pronto. é o meu agente, não é? O meu agente. Certo. E o meu agente é tão bom que até trouxe um melhor que ele, que era o gajo que tinha o cliente. Estão a ver? Isto é fantástico, não é? No fecho do negócio, quer sejam compradores, quer sejam vendedores, eles consideram que a venda é feita pelo agente dele, sempre. Exatamente. Isso, sem dúvida. Portanto, para o meu cliente, o que é que me interessa? Quem é que fez a venda? Fui eu. Certo? Quem é que põe lá a dizer vendido na placa? Sou eu. Nem sequer precisas ter uma relação com o cliente. Não é? Quem é que vai pôr lá o pendurante na porta a dizer acabou de ter um novo vizinho? Sou eu, não é o Francisco. Isso, os próprios clientes, mesmo na reunião da angariação, muitas vezes dizem não quer saber quem é que vai vender ou quem é que vai comprar, e quer é vender. O resultado. É o meu. Mas quem é que tem o resultado? Sou eu. Estão a ver? Muito bem. Para finalizar, para irmos embora. Lembrar só que na próxima quinta-feira, excepcionalmente, vai haver a nossa apresentação semanal às 9h30 da manhã, virtual desta forma. Porquê é que é excepcionalmente? Porque amanhã vai haver continua a formação do Nuno aqui no Porto, e para que não puséssemos as coisas umas em cima das outras, nós passamos para quinta-feira, é excepcional. Para a próxima semana volta à quarta-feira. E como era quinta-feira excepcional, nós decidimos fazê-la online e não presencial para que se fosse mais prático. E como quem já sabe, e se não sabe, a ideia é vir ver estas apresentações da oportunidade da XP, não é só para convidados. Os convidados são importantes, mas o mais importante somos nós. É para nós estarmos aqui. É uma apresentação onde nós devemos estar. Os mais importantes somos nós. E depois, se pudermos trazer convidados, melhor. Até porque esta apresentação, como iniciou desde janeiro, tem duas partes. Uma parte é um tema de interesse próprio para nós mudarmos a mentalidade. Lá está a história do queijo, a história dos ratos e dos duendes, não é? Irmos mudando o chip. E a outra, sim, é a apresentação. E a apresentação, nós devemos ouvi-la muitas vezes, de pessoas diferentes, porque cada vez que a gente ouve, a gente descobre e compreende o modelo de maneira diferente e vê coisas onde nós não tínhamos percepcionado. E isso depois vai dar clareza na nossa estratégia do nosso negócio. Portanto, é muito importante que a gente esteja nestas apresentações. Desta vez, o tema é as 10 super palavras, ou não. Pronto. Aqui fica a dica. Querem saber quais são as 10 super palavras? Têm que lá estar. Se não souber, não estiverem, nunca vão descobrir. Portanto, este é que é o objetivo, é estar aqui. E depois também, Malta do Norte, temos o nosso primeiro jantar de comunidade da XP, aqui em Balongo, num restaurante muito porreiro. Já temos, acho que são 17 ou 18 inscrições, portanto, a malta vai se juntar, é para celebrar, para nos conhecer melhor, para partilharmos coisas boas, para nos divertirmos e para criarmos uma verdadeira comunidade, porque isto não é só trabalho. Faz parte dos valores da XP também que se chama-se diversão. Então, este jantar é um jantar que vai ser feito mensalmente, inicialmente é no Norte, porque os organizadores são do Norte, mas o objetivo é que daqui a algum tempo a gente faça este jantar itinerante, uma vez por mês, num sítio qualquer, a combinar, para passar isto a ser cada vez maior e num sítio diferente, e para nós também conseguirmos ter um pretexto também para outro valor da diversão, que é viajar, estilo de vida, certo? Conhecer coisas novas, conhecer restaurantes novos, conhecer sítios novos. Portanto, temos aqui essa desculpa também. Não é só trabalho, mas também conhecer pessoas novas, sítios novos, de coisas novas, estilo de vida, que faz parte do ADN e dos valores da XP. E, portanto, meus amigos, por mim é tudo. Agradeço-vos a paciência, aqui o entusiasmo. Espero que tenha sido útil e alguma dúvida, estou cá. É sempre útil. Sempre. Muito bem.
perguntas, dúvidas, hã? Não. A dúvida é que já são 11 horas, vamos todos dormir. Amanhã é mais um dia de trabalho, ok? Gente, até amanhã. Portanto, É. Obrigado. meus amigos, boa noite, até amanhã e alguma coisa eu estarei por aqui. Utilizem, última dica, isto vai ser colocado no nosso grupo do Workplace, Equipa Maravilha, está lá a apresentação partilhada, descarreguem-na para poder ver, para poder fazer dela o que quiserem e habituem-se a partilhar dúvidas, partilhas, experiências, a colocar questões lá no grupo para que todos nós criemos um verdadeiro espírito de comunidade e interajuda entre todos. O objetivo é esse, não é sempre como eu, a mandar bitites e os outros a ouvir e não fazer nada. Não, vamos criar um verdadeiro espírito de comunidade porque as dificuldades que cada um tem, ele só as consegue ultrapassar se ele conseguir que outros, com a sua experiência, com a sua partilha, consigam lhe dar dicas de como é que eles ultrapassar. E a partir daí, isso é muito importante. Portanto, vamos nos habituar a utilizar o Workplace. Ele é uma ferramenta brutal, que temos lá condições, é um grupo fechado, é um grupo secreto, não entra lá ninguém que não seja do nosso grupo, não tem intrusos lá dentro, portanto nós podemos estar lá à vontade. E agora lembro também que há lá outro que se chama Como Conquistar a Liberdade e a Independência Financeira, que também, passem lá, leiam o que lá está, leiam também os livros que eu lá deixo, ouçam os áudios, vejam os vídeos e coloquem lá coisas também. Partilhem também aquilo que vos vai na alma. Aquele grupo é para nós nos desenvolvermos culturalmente, pessoalmente e também coletivamente. Está bem? Amigos, um abraço e até à próxima oportunidade, que é para a próxima terça-feira à mesma hora. Tá? Tchau, boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite.